Você já parou para pensar por que Deus decidiu destruir toda a humanidade com um dilúvio? O que exatamente estava acontecendo naquele tempo que tornou o mundo tão corrupto a ponto de exigir um recomeço completo? A Bíblia diz que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Mas será que conseguimos entender o que isso realmente significa? E mais, será que o que vivemos hoje se parece, em algum nível, com o que aconteceu naquele período sombrio? Neste vídeo, vamos explorar em profundidade a decadência moral e espiritual da geração de Noé e como essa realidade antiga serve como um espelho profético para os nossos dias. Se você sente que estamos vivendo tempos cada vez mais distantes de Deus, este conteúdo vai abrir seus olhos. Não é apenas uma história do passado, é um alerta urgente para o presente. Fique até o final e descubra por que o mundo antes do dilúvio é mais relevante hoje do que nunca. No capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia nos dá um retrato sombrio da humanidade antes do dilúvio. É como se o próprio texto bíblico gritasse um aviso silencioso. Os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, e com isso veio uma era de desordem. Fala-se dos filhos de Deus, que tomaram para si as filhas dos homens, gerando uma linhagem corrompida. Surgem os nefilins, os gigantes, os poderosos da antiguidade. Mas mais que criaturas estranhas, esses seres são o reflexo de uma humanidade que cruzou todos os limites. O texto diz que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Não se tratava apenas de erros pontuais. O coração humano estava permanentemente inclinado ao mal. Deus viu que até mesmo a carne, a essência da criação, havia sido corrompida. E diante disso declarou: destruirei o homem que criei. Mas que tipo de maldade era essa? O mundo antediluviano era um lugar onde a violência havia se tornado norma. O egoísmo, a ganância, a imoralidade sexual, a perversão dos princípios espirituais, tudo isso era vivenciado como algo natural. Não havia mais arrependimento, não havia mais temor de Deus. A sociedade havia rejeitado completamente a santidade. Os poderosos oprimiam os fracos. O sagrado era profanado diariamente. A idolatria se espalhava e os valores estavam totalmente invertidos. O pecado não era mais escondido, ele era celebrado. A depravação era institucionalizada. Tudo o que Deus havia estabelecido como bom estava sendo distorcido. Era uma geração que zombava do céu e vivia como se jamais tivesse que prestar contas. E é nesse cenário que surge Noé. Um homem justo, íntegro, que andava com Deus em meio a uma geração corrompida. Noé não era perfeito, mas sua fidelidade o destacou em um mundo onde todos haviam se rendido ao mal. Imagine o peso espiritual de viver numa sociedade onde não há mais ninguém que compartilhe da sua fé, onde cada ato de justiça é alvo de escárnio, onde obedecer a Deus é sinônimo de loucura. Ainda assim, Noé obedece. E mais, durante mais de 100 anos, ele constrói uma arca, prega a justiça, anuncia o juízo e ninguém o escuta. Ele se torna um símbolo de perseverança silenciosa, de fé inabalável. Enquanto todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, como se nada fosse mudar, Noé construía uma arca e salvava sua casa. Mas será que isso tudo ficou no passado? Jesus foi claro ao dizer: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E quando olhamos para o mundo de hoje, é impossível não perceber os paralelos. Vivemos em uma era onde o pecado é não apenas tolerado, mas promovido. A moralidade é relativa. O certo virou motivo de piada e o errado se tornou a nova norma. A violência está em todos os cantos, nas ruas, nas telas, dentro de lares. O homem moderno acredita que é autossuficiente, que pode definir sua própria verdade.
Vivemos como se Deus não existisse. O prazer momentâneo vale mais do que os princípios eternos. Assim como no passado, as pessoas continuam vivendo suas rotinas, distraídas, sem perceber que o relógio de Deus está contando os segundos. E aqui está um ponto crucial. O dilúvio não veio sem aviso. Deus deu tempo. Ele permitiu que a arca fosse construída à vista de todos. Ele usou Noé como um pregador da justiça. O juízo foi precedido por um longo período de graça. Mas quando o tempo terminou, a porta da arca se fechou. E aí já não havia mais volta. O mesmo Deus que foi paciente também é justo. O tempo da graça que vivemos hoje tem um fim, e esse fim se aproxima. O que estamos fazendo com essa oportunidade? Estamos zombando como os da época de Noé ou nos preparando como ele? O vídeo de hoje é um chamado para abrir os olhos, porque o cenário está montado e a história está se repetindo. A verdade é que a arca ainda está aberta, a salvação ainda está acessível, mas ela exige arrependimento, mudança de direção, compromisso com a santidade. O caminho largo é confortável, mas ele termina em destruição. Noé escolheu o caminho estreito, o caminho da obediência silenciosa, mesmo quando ninguém mais o acompanhava. Hoje, a escolha está diante de nós. Este vídeo não é para te assustar, é para te despertar, porque a fé verdadeira exige ação, e a fé que salva é aquela que se move antes da chuva. Portanto, ao encerrar este vídeo, não pense que acabamos de revisitar apenas uma história antiga. Pense que acabamos de olhar para o espelho da nossa própria geração. O mundo antes do dilúvio era a prévia do juízo, e esse juízo vai voltar. A diferença, agora a arca é Cristo. Ele é a porta, e essa porta, por enquanto, está aberta. Mas um dia se fechará. Que esse alerta sirva como um sopro de realidade espiritual. Que você, como Noé, escolha ser justo, íntegro e fiel em uma geração que esqueceu o que é temer a Deus. Que a tua fé não seja acomodada, mas desperta, porque os dias de Noé não são passado, são profecia viva. E você ainda tem tempo para decidir de que lado vai estar quando a chuva começar a cair.